Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. A entrevistada de hoje é a doutora Cristina Garrido. Ela é presidente do Banco de Olhos do Amazonas e vai falar um pouquinho sobre transplante de córnea e doação, a importância de doar a córnea e o que isso vai poder ajudar a outra pessoa que está esperando essa doação. E ao final do nosso programa, teremos a música de Karine Aguiar. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, a entrevistada de hoje é a doutora Cristina Garrido. Ela é presidente do Banco de Olhos do Amazonas. Nós vamos falar um pouquinho da importância da doação, principalmente na pior hora da vida, que é a hora da morte. E que há uma necessidade das pessoas estarem cada vez mais conscientes que mesmo no momento da partida, eles têm que abrir a mão e ajudar ao próximo. Doutora, é um prazer lhe ter aqui no programa. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Como é que é correr atrás? É uma situação meio estranha. Vocês têm que ficar atrás no banco de olhos de quem acabou de falecer para salvar a vida ou a visão de uma outra pessoa. Como é que se dá esse trabalho? Rodrigo, é como você falou, é numa hora difícil. Você falar de ganhar, de vida e tudo é muito mais animado, é muito mais fácil, mais acessível. E você falar realmente de morte, né, num momento difícil, uma dor da perda, não é fácil, tá? Mas é a única hora realmente que você tem para poder conversar com a família e esclarecer. E é como nós falamos, na verdade a equipe não vai pedir, tá? Não vou pedir a córnea daquela pessoa que faleceu. Na verdade, o nosso trabalho é esse, tá? Então é obrigação dos funcionários do Banco de Olhos que trabalham para o governo, que é o Banco de Olhos, é um banco público, tá? Que fica lá no Adriano Jorge, e que, graças a Deus, é uma realidade hoje no nosso estado. Então, a obrigação do funcionário é esclarecer aquela família, é informar a família na hora do óbito que já existe a oportunidade de ele poder estar ajudando alguém cego da fila a voltar a enxergar. Tá? Então, é muito importante a postura do funcionário nesse momento, sim. Tá? Então, se você tem consciência do seu papel naquele momento, e geralmente quem vai abordar ele é convicto que ele é um doador, que você não pode convencer alguém de uma coisa que você também não acredita, que você não é, tá? Então a gente sempre procura estar estimulando a equipe, reciclando, fazendo educações continuadas, né, em banco de olhos, em captação, para que eles tenham realmente a convicção do papel deles e possam influenciar positivamente aquela família. Tá? Esse processo de captação, como eu já disse, é muito difícil. Vocês têm um trabalho direto com quem? Com ML? Com polícia? Como é que se faz? Existe, o banco de olhos fica, a parte do laboratório, onde o tecido, depois de captado e avaliado, fica dentro do Hospital Adriano Jorge. Existe uma equipe de captação dentro do ML que fica 24 horas lá. É lógico que seria interessante que tivessem 20 equipes, uma em cada hospital e maternidade, em todos os hospitais da cidade, para que pudessem estar informando, lembrando, conversando com toda a equipe médica, né, com os familiares que viessem a óbito, seria bem interessante. O custo é muito alto para você ter uma equipe em cada hospital. Tá? E além do mais, o interessante é que os hospitais, tá, com o tempo, venham a ligar para a central de transplante, para o banco, que sem dúvida, além do custo ser bem mais baixo, porque os funcionários já estão ali naquele hospital, tá? Cria-se, nesse momento você vê que foi criada uma cultura da doação. Tá? Então, na verdade, o fluxo da doação deveria ser o contrário. Tá? A principal dificuldade que nós, da equipe do Banco de Olhos, temos em conseguir doações é justamente essa dificuldade de ter acesso aos óbitos, aonde estão as pessoas que faleceram, onde estão os familiares dessas pessoas que faleceram. Tá? Por que essa dificuldade? Porque, apesar de o Banco de Olhos ter 7 anos de existência, ainda é muito pouco tempo para que os hospitais tenham a cultura de ligar, toda vez que tem óbito, ligar, avisando para a central ou para o banco que teve aquele óbito. Tá? Isso na rotina acontece, mas ainda com um número pequeno. Tá? Tem que acontecer de uma maneira sistematizada. Faleceu um paciente aqui, faleceu, então a equipe do banco vai até lá, faz a retirada, que é muito rápida. Tá? A retirada é feita em 10 minutos, tá? Da córnea. A córnea é um tecido, não é um órgão. Ao contrário do que muita gente pensa que tira o olho, na fica verdade. Um buraco, fica um buraco. Tá? Que vai ficar lá sangrando, vai enterrar. Não é verdade. Tá? Você tira
que não parece que você tocou no doador. A aparência fica a mesma. É um procedimento rápido, seguro, tá? Ninguém tira a córnea de paciente nenhum sem antes a família assinar uma autorização, tá? Informando, olha, lá fala, né, o paciente assim, o familiar do paciente assina, tem que ser consanguíneo até 3º grau de consanguinidade, tá? Então, ninguém tira a córnea sem consentimento da família. O que vale no Brasil hoje é o que a gente chama de consentimento informado. É o que a família vai te informar na hora do óbito. Então, se tiver um da família que diz que não, o pai diz que sim, a mãe que sim, mas de repente uma irmã, por algum motivo, resolve que não e cria aquele ambiente, você não vai, o nome fala doação, né? Você não vai aceitar uma doação que está tendo briga na família para poder fazer. Então, tem que ter realmente eles têm que entrar num acordo, tá? Assinam, 3 pessoas da família, testemunhas assinam, e aí então é feita a retirada dessa maneira rápida. Mas essa coisa do medo ainda existe sim. É o preconceito, na verdade. Falta de informação, preconceito, pode-se dar esse nome. Então, o acesso aos óbitos ainda é difícil, tá? Nós gostaríamos, e com certeza isso vai acontecer, que essa cultura da doação, tá, fosse assim realmente muito mais, fosse implantada e fosse divulgada, como você tem feito aqui, tá? Eu te parabenizo pelo gesto nobre e voluntário de estar abrindo espaço para o Banco de Olhos, para a gente falar de uma maneira clara e aberta, né, de uma hora difícil, mas que todos nós, é a certeza que todos nós temos, é que um dia nós vamos. São tá? duas certezas. Uma, pagar imposto, ninguém foge, e a segunda é a morte. Então, são 2 situações que ninguém foge. E o problema todo é você chegar numa hora dessa e pedir um órgão de uma pessoa querida. É verdade, tá? Mas, sabes, a satisfação da família que doa é impressionante. A gente que convive naquela hora difícil, quando a família assina a doação e o procedimento acaba, que ele fica ainda mais aliviado, eles se sentem confortados. E você percebe no semblante da família a diferença de antes e depois, sabe, que fez a doação, que tudo e tal. E é muito gratificante. Todo ano tem um culto ecumênico, tá, onde estão presentes os familiares das pessoas que doaram córnea, os pacientes que receberam enxergando, lendo, participando, os que estão na fila para ver se é verdade mesmo, eles vão lá e trocam ideias. Então é um momento assim único, tá, que geralmente é em setembro, que é de Semana Nacional da Doação de Órgãos e tudo. E eles são informados disso, eles ficam curiosos, a gente informa, olha, não pode identificar, eu não posso dizer, olha, a córnea da minha filhinha foi para o teu filho, Rodrigo. Isso não pode existir, até por segurança, tanto para quem doa quanto para quem recebe. Mas o Rodrigo vai saber, e eu também vou saber, que naquele dia, tá, no meio daquelas crianças que estão ali correndo, brincando e tal, tá lá a córnea do meu filho, da pessoa que eu doei. Tá? Então, e isso tem melhorado, né? Como eu te falei, já tem 880 córneas doadas, quase 600 transplantes realizados, mas já tem mais de 400 esperando na fila. É um problema sério. Vou fazer só um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.